Vivemos dias em que um celular na mão e uma câmera ligada podem virar palco, púlpito ou tribunal. E dependendo de quem segura esse celular, a sentença pode ser implacável. Eu não sou juiz, nem promotor, nem advogado. Mas como ser humano, como cidadão e como cristão, eu me senti profundamente incomodado com o que eu vi se desenrolar nos últimos dias. A polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello e o gerente de uma cafeteria nos expõe muito mais do que um desentendimento banal. Escancara a fragilidade das relações humanas, a velocidade impiedosa das redes sociais e a perigosa responsabilidade de quem carrega milhões de seguidores nas costas. Porque quando alguém do tamanho do padre Fábio de Mello decide compartilhar um incômodo nas redes, o que ele diz ecoa. E quando ecoa, transforma-se em julgamento, em pressão, em linchamento. Eu sei que muita gente vai dizer, mas ele só compartilhou o que sentiu. Sim, e ele tem todo o direito. Mas quando você é uma figura pública, quando o seu rosto, sua fala, sua presença alcança multidões, o seu direito de se expressar precisa andar de mãos dadas com a sua responsabilidade. Palavras têm poder, e nesse caso, elas custaram o emprego de um homem. Segundo o padre, ele se sentiu, de certa maneira, destratado, mal atendido, talvez até desprezado pelo gerente da cafeteria. E se isso aconteceu, ele tem todo o direito de se sentir assim. Mas eu me pergunto, como padre, como um homem que carrega sobre os ombros a missão de ser exemplo, referência espiritual, voz que consola e acolhe, será que não cabia a ele a escolha de seguir um caminho diferente? De chamar esse gerente num canto, tentar compreender, conversar, talvez até orar com ele? Porque, segundo a Bíblia, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E domínio próprio, meus irmãos, é exatamente isso. É saber calar quando se quer gritar. É saber ter compaixão quando se quer justiça com as próprias mãos. Eu não estou aqui para crucificar ninguém, mas também não posso deixar de dizer o óbvio. Uma fala pública, ainda mais em tom de exposição, pode arruinar vidas, pode custar um emprego, uma reputação, um sustento. O gerente pode sim ter errado, pode sim ter sido ríspido, mas será que ele merecia esse desfecho? Será que a internet precisava saber disso? Será que a punição não foi desproporcional à falha? E se a gente invertesse os papéis? E se fosse o padre quem tivesse sido grosseiro? E o gerente resolvesse gravar e postar nas redes, expondo o rosto e a atitude de Fábio de Mello? Como nós, cristãos, reagiríamos? Iríamos defendê-lo? Dizer que todo mundo tem um dia ruim? Que é humano, que erra, que não é perfeito? Pois então, talvez o gerente também estivesse tendo um dia ruim. Talvez estivesse sobrecarregado, talvez estivesse lidando com problemas pessoais, emocionais ou espirituais. E ninguém teve paciência de perceber isso. É por isso, minha gente, que precisamos, de maneira urgente, resgatar o valor da empatia, de olhar o outro além da ponta do nosso próprio nariz, de entender que o comportamento de alguém no momento de estresse não define quem essa pessoa é. E que todo mundo, inclusive padres, pastores, professores, gerentes, eu e você, merece a chance de ser compreendido antes de ser cancelado. A internet se tornou uma arena onde aplausos e apedrejamentos acontecem no mesmo ritmo. E o que mais me preocupa é o prazer que as pessoas têm em destruir umas às outras. Um erro, uma fala mal interpretada, uma atitude fora do tom e pronto. Vem o tribunal da internet com um dedo em riste, pronta para executar. Mas onde está o evangelho nisso? Onde está Jesus nisso? Jesus não nos ensinou a expor, ele nos ensinou a perdoar, a confrontar com amor, a aconselhar em secreto, a corrigir com mansidão. Em João 8, quando trouxeram a mulher pega em adultério para ser apedrejada, Jesus não gritou, não julgou,
ele se abaixou, escreveu na areia, e quando falou foi para dizer: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu me pergunto, será que nós estamos prontos para atirar? Não estou dizendo que o padre não sentiu dor, nem que o gerente estava certo. O que eu estou dizendo é que todos nós temos escolhas. E uma escolha mal feita, seja por impulso, mágoa ou vaidade, pode custar caro. Custou ao gerente o emprego, custou ao padre uma crítica dura e, quem sabe, um arrependimento amargo, não sabemos. E custou a todos nós mais uma oportunidade de promover paz que foi desperdiçada. Porque essa história poderia ter terminado diferente. Poderia ter terminado com um aperto de mão, um pedido de desculpas mútuo, uma reconciliação. Poderia ter sido um exemplo de maturidade emocional, de sabedoria cristã, de domínio próprio. Mas virou manchete, virou meme, virou escândalo. E quem ganha com isso? Quem se edifica com isso? Às vezes a gente acha que a justiça é revidar, mas justiça, à luz do Evangelho, é agir com verdade, mas também com misericórdia. É confrontar, mas com espírito de restauração. É sim apontar erros, mas com as mãos estendidas e não com dedos acusadores. Se alguém erra, o certo é ensinar, não humilhar, corrigir, não expor. E eu falo tudo isso porque eu também erro. Eu também me irrito, pessoal. Eu também sou tentado a reagir impulsivamente. Mas eu tenho aprendido, com lágrimas, com quedas e lições, que o silêncio muitas vezes é mais poderoso do que o grito, que a empatia é mais revolucionária do que o julgamento, que Jesus nos chamou para sermos pontes e não muralhas. E se o padre tivesse respirado fundo e deixado o Espírito Santo conduzir aquela situação? Eu pergunto. E se o gerente tivesse acolhido com gentileza, mesmo estando esgotado? Talvez nada disso tivesse acontecido. Talvez hoje a gente estivesse comentando um vídeo de reconciliação, de compaixão, de maturidade espiritual. Mas que essa história sirva para mim e para você, que ela nos ensine que toda fala pública tem peso, que todo julgamento é perigoso, que todo comportamento é uma escolha e que escolher ser luz no meio das trevas é sempre o melhor caminho. Porque no final de tudo, o que nos define não é o quanto a gente foi aplaudido, seguido ou viralizado, mas o quanto nós fomos parecidos com Cristo, no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de tratar o próximo. E que da próxima vez que a gente se deparar com alguém mal-humorado, ríspido ou indiferente, que a gente se lembre de que o nosso chamado é responder como Jesus responderia, com graça, com verdade e com amor. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e ativar o sininho das notificações se esse conteúdo foi útil para você. E deixa aqui o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.